no qual um de nós agora nos encontramos, nesta pequena sala, mas foi aquilo que decidimos aproveitar esta oportunidade que aqui o professor acaba por apresentar, aqui o professor José Curado nos dá esta oportunidade de nos falar sobre um tema que acho que é muito interessante para o desporto em geral. Ele vai nos falar sobre o desporto em geral, nos vai falar sobre nenhuma especialidade e portanto, acho que é de relação e aproveitando esta oportunidade ele está no norte, em que o desporto amador está a atravessar uma fase um bocado difícil. Acho que é bom para todos nós aproveitar o saber e o conhecer de uma pessoa que está dentro deste assunto. Portanto, o professor José Curado, que está aqui também a pedir aqui como nosso coordenador técnico do basquetebol, José Aldana, que também vocês façam conhecer a partir da casa. Portanto, espero que este colóquio seja bem aproveitado. No fim, o professor parece que permite que hajam perguntas, portanto, vocês podem estar à vontade e agradeço e peço desculpa, se calhar, pela exiguidade ou pela maneira como o espaço está distribuído, mas nesta época do ano, nesta fase em que eu, por exemplo, da direção, praticamente só estou aqui eu, está atrás de férias, foi aquilo que foi possível arranjar. Portanto, dentro desta circunstância, desde já agradeço a presença do professor e o favor dele vai-nos dar uma lição que penso que será aproveitada por todos e, portanto, desde já lhe agradeço a sua presença e acho que vamos fazer o último tempo. Portanto, professor José. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu espero não dar lições a ninguém. Espero poder conversar convosco. Primeira questão. Segundo, já há uns tempos, o José Aldana foi meu aluno durante 4 anos e eu devia alterar o discurso. Eu fui professor dele, ele não foi meu aluno. São coisas distintas. Os seus treinadores, por exemplo, costumam dizer os meus atletas. Deviam, e aconselho já, estou aqui treinadores na sala, que eu já conheci um ou outro, deviam dizer os atletas que eu treinei, não são os meus atletas. Isto tem a ver com as estruturas de poder dos treinadores, depois se quiserem a gente fala um bocadinho sobre isso. Portanto, o José Aldana teve-me como professor durante 4 anos e já há uns tempos me tinha dito, professor, gostava que viesse aqui a Ponte Lima. Ponte Lima, apesar de tudo, são 400 km da zona onde eu moro, só que, por circunstâncias várias, eu ontem vim a Guimarães. Devem saber que Guimarães no próximo ano é Cidade Europeia do Desporto. E, portanto, eu estive a tratar com o responsável da empresa municipal de desporto de Guimarães, o engenheiro Rival Rocha, da reunião de ontem indicou isso, a muito provável organização de um grande congresso sobre os problemas dos treinadores no próximo ano, julho, as datas vão mover-se, em Guimarães. E, portanto, eu acredito que vamos poder mobilizar e influenciar não só Guimarães, como, pelo menos, aqui os conselhos à volta. Posto isto, falar de quê? Pensei, o José Aldana queria que eu falasse assim um bocado do basquete. Vou falar de basquete também, não sou do basquete, como é evidente, treinador de basquetebol durante 31 anos, portanto isso é uma coisa que não se apaga da nossa cabeça. Mas, pensando um bocadinho como é que é aqui a realidade local, o que é preciso fazer, os problemas que o país está a atravessar, os valores que o desporto tem e que eu acho que estão a ser descurados, eu resolvi ter este título assim. É um bocado pretencioso, mas eu vou transformar isto, espero, numa coisa simples de ser entendida por toda a gente. Antes de avançar, eu gostava também de dar os meus parabéns a Ponte Lima. Não sei se está aqui alguém da canoagem. Infelizmente não está, professor, porque eu descobri a pimenta. Pronto, não, isso eu já percebi. Ele precisa dormir 10 horas, vai dormir. Amanhã tem uma prova, precisa dormir, vai dormir. Era para ver um colega também dele, e portanto também não está aqui. Pronto, mas não há muitas localidades em Portugal que tenham um medalhado olímpico. Portanto, eu acho que vocês deviam aproveitar bem isto, porque, na melhor das hipóteses, haverá 22 localidades em Portugal que têm medalhados olímpicos. Nós até hoje tivemos 22 medalhas nos Jogos Olímpicos. Provavelmente, haverá alguma localidade que tenha mais do que um medalhado. Não é coisa natural das
mais se calhar 1 ou 2 no Porto, 2 ou 3 no Lisboa, e será assim. Portanto, os meus parabéns a Ponte Lima, porque estão num mapa que não é acessível a todos. E eu vou falar daqui a bocado também sobre isso. Relativamente à instituição que eu represento, eu gostava só de destacar 2 coisas. Antes disso, falar de quê e para quem. Depois de me visitar, eu tenho que falar para os treinadores e ter um discurso de treinador. Já vão perceber porquê. E se olharem ali para baixo, há uma coisa que diz ali: melhor treino, melhores cidadãos. Esta é a assinatura da Confederação dos Treinadores de Portugal. Isto quer dizer o quê? Que se nós treinarmos bem, podemos transformar e produzir melhores cidadãos. Mas isso implica que tenhamos treinadores altamente qualificados. Essa é uma das batalhas que a Confederação dos Treinadores está envolvida. Uma coisa da Confederação dos Treinadores que não aparece ali: a Confederação dos Treinadores é a única organização desportiva em Portugal que tem os seus corpos gerentes maioritariamente constituídos por mulheres. Eu estou em minoria na minha, não só na direção, como no conjunto dos órgãos sociais. São 11 pessoas, 5 da direção, 3 do Conselho Fiscal e 3 da Assembleia Geral, 6 mulheres, 5 homens. Há poucas mulheres na sala, que é uma coisa também típica destas coisas, mas eu julgo que perceberão o que é que eu quero dizer e a importância destas questões. Muito bem. E porque, como treinador, vou falar das coisas do treino, decidi também, unilateralmente, que vos faria uma apresentação do que é que se está a passar neste momento no mundo dos treinadores. Que é para se perceber depois tudo o que vem a seguir. E, portanto, o sumário do dia de hoje, isto é um vício do professor, talvez, apresentar o sumário. O que é que se está a passar nos treinadores no mundo? Aquilo que eu entendo como força transformadora, já vão ver que é uma coisa bastante simples. E depois, como é que isto se passa na vida prática? Vou dar exemplos. E no fim, espero que vocês soltem a língua e façam perguntas, para conversarmos um pouco. Muito bem. Os treinadores do mundo. Nós temos Portugal, temos o resto do mundo e temos a União Europeia. Eu faço muita questão de falar sempre nisto porque muita gente ainda não percebeu que Portugal já não é Portugal. Ou seja, quando nós estamos a pensar sobre estas coisas, temos que pensar que estamos integrados, pelo menos, no espaço europeu. Mas eu vou também falar de outras coisas. Falar só no espaço europeu não chega. É preciso mais do que isso. Muito bem. Portanto, isto é em Portugal, e a maioria das pessoas conhecerá isto. A nossa organização é a Confederação dos Treinadores de Portugal e nós estamos relacionados com a Secretaria de Estado do Desporto, com o Instituto de Desporto de Portugal, que agora já não se chama assim, que eu esqueci de mudar ali, é IPDJ, Instituto Português do Desporto e da Juventude. Vamos lá ver as consequências disto no futuro para o desporto. Apesar de tudo, a fusão resultou bastante bem para o desporto, ou melhor, resultou bastante bem para os treinadores. Já lá vamos ver. Nós estamos representados no Conselho Nacional do Desporto. O Conselho Nacional do Desporto é um órgão de consulta do membro do governo, que está no Estado do Desporto, neste momento o Dr. Alexandre Mestre, como toda a gente sabe. A Confederação é constituída pelas associações de treinadores. Nós não temos treinadores a título individual, embora esteja previsto nos nossos estatutos, para as modalidades onde não existirem associações de treinadores. Mas, por enquanto, as nossas... E aquilo já está errado, porque o 21 já não está atualizado, já são 22 associações de treinadores, porque houve uma que se constituiu agora recentemente. E, portanto, as associações de treinadores têm a sua representação nas federações respectivas das modalidades. Os treinadores têm direito de voto nas Assembleias Gerais das federações. Não o exercem normalmente muito bem, mas isso é outra conversa, depois podemos falar sobre isso. A Confederação dos Treinadores anda à procura de novos parceiros, porque há treinadores no desporto universitário, no desporto escolar, nos Paralímpicos. Anteontem estive no jantar de despedida da Comissão da Missão Paralímpica de Portugal para Londres, e é um outro universo completamente diferente e bastante entusiasmante do meu ponto de vista. Portanto, nós andamos à procura de englobar mais treinadores nessas áreas. Temos um protocolo com a Associação Portuguesa de Mulheres e Desporto. Eu disse que a Confederação dos Treinadores é a única organização portuguesa com uma direção, com os conselhos de CAI, com os corpos sociais maioritariamente constituídos por mulheres. Naturalmente, não se aplica à Associação Portuguesa de Mulheres e Desporto, os órgãos sociais são integralmente compostos por mulheres.
Temos um protocolo com a Organização dos Médicos do Mundo e andamos tranquilamente, devagarinho, à procura em articulação com os nossos colegas de Espanha. A Espanha também tem uma confederação de treinadores idêntica à nossa. Como nós organizamos o nosso congresso de 2 em 2 anos, andamos a ver se será possível articular com Espanha, alternarmos o congresso da Confederação Portuguesa, congresso da Confederação Espanhola. E assim sucessivamente, porque isso proporcionaria a Portugal e Espanha, aos treinadores de Portugal e Espanha, terem sempre todos os anos um grande congresso polidesportivo onde se dirigem. E ali ao lado, CPLP e as comunidades, fazemos a árvore crescer. Já está num estado razoavelmente avançado. Portanto, eu estive em Mafra, na última reunião dos ministros do desporto da CPLP, e foi aprovada uma decisão dos ministros da CPLP de apoio à criação de uma confederação lusófona de treinadores. Porque, como eu disse, não basta pensarmos no espaço europeu. O nosso espaço cultural natural é o universo da língua portuguesa. E um dos projetos da Confederação é vir a criar, já está a avançar aos poucos e poucos, como devem imaginar, são 8 países na comunidade escolhida, portanto, da CPLP. Temos desde uma potência emergente e uma das maiores potências do mundo, como é o Brasil, Angola, outra potência, mas também temos São Tomé e Príncipe, coitados, e temos Timor-Leste, e isto é difícil de andar. Curiosamente, o país que está mais avançado em termos de organização no contexto para além de Portugal, no contexto é Cabo Verde, que é uma coisa muito curiosa. Cabo Verde, apesar das ilhas, organizam-se e mobilizam-se mais depressa do que os outros. Portanto, vamos devagarinho a fazer crescer isto. Pois nós estamos incluídos na Europa, não é? É da Europa que fazemos parte. E, portanto, o Governo da Europa tem uma Direção-Geral da Educação, do Audiovisual e da Cultura, na qual existe uma coisa que se chama a ENSI, que é a Rede Europeia das Ciências do Desporto, da Educação e do Emprego, não se esqueçam, e associado aí existe uma coisa que é o European Coaching Council, que tem um board constituído por 8 membros, e lá eu percebi porque eu sou uma dessas 8 pessoas, fui eleito em setembro de 2009, e faço parte daquele coletivo de pessoas. E é aqui que se discutem as coisas todas da Europa. O diálogo social europeu, as relações entre os empregadores e os empregados. É lá que se discutem os contratos dos jogadores de futebol, por exemplo, a UEFA e as federações internacionais, os sindicatos dos jogadores, e do qual os treinadores têm estado ausentes. Imaginem só o seguinte: a única área de atividade que não participou de modo nenhum na construção da União Europeia, todas as profissões, médicos e pedreiros, carpinteiros e engenheiros, toda a gente, através das suas organizações representativas, participou no diálogo social europeu, a construção da Europa. A única área de atividade que esteve ausente até agora foram os treinadores. Coisa curiosa. E é preciso corrigir isso. Na sequência de exatamente disto, está a decorrer neste momento um grande projeto europeu que se chama CoachNet. Quem tiver curiosidade, basta ir à internet, pôr www.coachnet.net e chega lá e vê tudo o que é que está a passar. E, portanto, é um projeto que engloba 9 países: Portugal, Espanha, Holanda, Dinamarca, Hungria, Grã-Bretanha, Alemanha, França e Inglaterra. Itália. Não, curiosamente, a Itália não. Polónia. Desculpa, estava a escapar a Polónia. Em 2013, março, temos que ter pronto um projeto que prevê que em todos os países da União Europeia e a nível europeu, global, haja representação dos treinadores. Exatamente para corrigir o problema dos treinadores nunca terem estado representados neste processo. Depois, desculpem, só um bocadinho atrás, uma das razões pelas quais eu há bocadinho disse que o pessoal anda um bocado esquecido é que é na União Europeia, nestas coisas aqui, que se produzem normas, diretivas, que depois os países têm que seguir. Vão ver ali normas, podia ser chamado diretivas, não interessa, leis, que chegam a Portugal, no caso da formação de treinadores, através da Agência Nacional de Qualificações. Para aqueles que estão mais dentro do problema, há neste momento nova legislação sobre a formação de treinadores em Portugal, é resultado disto. A União Europeia diz, é isto que se deve fazer e os países têm que seguir.
E, portanto, em Portugal está a Agência Nacional de Qualificações, que não tem, em si mesma, a possibilidade de atuar em todas as áreas de atividade. E, portanto, a Agência Nacional de Qualificações entrega ao Instituto do Desporto de Portugal a responsabilidade de atuar naquilo que diz respeito à formação de treinadores. Depois temos uma organização a nível mundial, International Council for Coaching Excellence. Como todas as organizações mundiais, têm uma estrutura típica. Tem um presidente, um secretário-geral, um tesoureiro, e depois tem vice-presidentes continentais, um para cada continente. Estado, portanto, América, é um norte-americano, Ásia, é um chinês, temos alguém para a África, é um homem da África do Sul, Steve Noy, temos alguém para a Europa, Patrick Duffy, e o que é que falta? Oceania, alguém da Austrália. É uma senhora, é uma rapariga, uma rapariga bastante nova. Mas tem suplentes, como tem todas as organizações, e tem um comitê de inspeção, que é o equivalente ao nosso Conselho Fiscal, e do qual sou eu responsável. Portanto, eu sou a pessoa que tem que ver as contas e ver se a malta se porta bem, se está tudo a girar nos conformes de acordo com os regulamentos. Ora bem, esta organização mundial tem vários grupos de trabalho especializados neste momento a trabalhar para uma orientação à escala planetária para a formação de treinadores, aproveitando o modelo europeu de formação de treinadores para o tornar extensivo a todo o mundo. Há um grupo de trabalho que está a produzir documentos na área da qualificação e da certificação dos treinadores, na área da formação dos formadores de treinadores, e já existe um primeiro documento como orientação a nível global, que está aqui, chama-se International Sport Coaching Framework, estrutura para a formação de treinadores, que qualquer um de vocês basta ir ao site da Human Kinetics, que é a maior editora mundial destas coisas do desporto, podem fazer o download, se quiserem em formato de papel, a encomenda custa $3. Isto foi apresentado agora, no dia 27 de julho, em Londres, por altura da abertura também dos Jogos Olímpicos. E tem aqui as orientações fundamentais. É a primeira versão. Em 2013, em outubro, será apresentada a versão final com todos os documentos inerentes à formação de treinadores. Muito bem, esta é a questão da organização dos treinadores em que estamos envolvidos. Agora vamos ao tema aqui da conversa de hoje. Meus amigos, mudar é fácil. Nós até temos um ditado português que diz: mudamos qualquer coisa para que tudo continue na mesma, não é? Os políticos são muito hábeis nisto, não é? Muda-se umas coisas e continua tudo na mesma. Não há problema nenhum, não é? O nosso problema não é mudar. O nosso problema é transformar as coisas. Transformar tem outro caráter de qualidade. E como é que isso se faz? Precisamos de tratar das pessoas. Como? Envolver as pessoas. São os 3 E's que eu vou aqui falar. Enriquecer as pessoas. E um termo muito moderno, empoderar. Aparece na maioria dos documentos da União Europeia. Empowerment, particularmente em tudo que diz respeito aos projetos que têm a ver com as mulheres. Empower. Aumentar o poder de... Muito bem. Envolver as pessoas. Eu tenho aqui... É uma brincadeira, não. Isto é uma tristeza, aquilo que eu vou falar. Fazer desporto, em algumas circunstâncias, é uma questão de sobrevivência. Todos os anos morrem milhares de crianças do Bangladesh que não sabem nadar. Nós, felizmente, não temos esse problema, embora morra muita gente de miudagem, até pessoas nas praias, exatamente, praias inclusive fluviais, porque não sabem nadar. Portanto, o desporto, saber nadar é desporto em si mesmo. É uma necessidade, mas lá mais para diante transforma-se numa atividade desportiva como deve ser. As coisas do desporto aparecem muito associadas também à questão dos direitos humanos. Basta ver à volta dos rantangos de futebol, não ao racismo, o respeito, os direitos das mulheres, estão muito na moda, felizmente, ainda bem para todos nós. O desporto tem que proporcionar satisfação, diversão, não pode ser outra coisa. Quer dizer, depois também é sacrifício, trabalho duro, etc. Mas antes de mais nada tem que ser isso. E tem que ser uma área de inclusão, onde todos
se sintam bem, independentemente das diferenças ideológicas, sexo, religião, crença, daquilo que for. Portanto, primeiro é envolver as pessoas. Segundo é enriquecer as pessoas. Saúde. Nós não temos estudos desses, mas em Inglaterra, por exemplo, há estudos que demonstram já que a miudagem respeita mais facilmente a opinião dos treinadores do que a opinião dos médicos. Tal é o poder da mensagem dos treinadores. Nós andamos a descuidar um bocadinho. Portanto, os miúdos mais facilmente seguem o conselho do seu treinador do que o conselho do médico. Cidadania global, a compreensão da diversidade cultural. Eu aqui em Ponte Lima, não sei, não conheço a realidade. Na zona de Lisboa é muito frequente, neste momento, haver escolas onde existem miúdos portugueses, africanos, de várias regiões, dos países do leste, da América do Sul. Portanto, os senhores treinadores têm que começar a perceber que isto implica tratar as coisas de outra maneira. Só faz sentido participarmos nestas coisas se obtivermos e se melhorarmos o sucesso académico. Depois, a seguir, a gente pode ir para a escola e o desporto escolar e o que é que faz. A partir daí, depois podemos encetar uma grande discussão. O desporto tem que ser um fator fundamental de regulação dos comportamentos, de alteração dos comportamentos desviantes, enfim, todo esse tipo de áreas. Então, depois, sobre estas coisas, podemos depois discutir aquilo que vocês entendem. Empoderar. Vamos lá ao tal tema. A palavra empoderar foi inventada e proposta por alguém de língua portuguesa, o sociólogo brasileiro Paulo Freire, há uns anos. O Paulo Freire deu à palavra empoderar um sentido transformador. Exatamente, não é mudar qualquer coisa, é transformar. Portanto, empoderar é dar mais poder às pessoas. Portanto, isto, agora devagarinho, já me estou a aproximar das coisas do terreno, da prática do dia a dia. Eu sou incapaz de conceber o desporto, e se quiserem a prática do basquetebol, como irei falar a seguir, se eu não contribuir para transformar esta realidade. Criar malta nova com capacidade de liderança. Futuros treinadores, futuros árbitros, futuros dirigentes. E digo isto com toda a tranquilidade do mundo. Se não fizermos isto, o estado do nosso desporto vai-se enfraquecer cada vez mais. E qualquer dia não teremos pessoas para tomar conta da pequena comunidade local, deste clube como temos aqui, quando há umas pessoas que se vão esforçando para aguentar o barco, mas é preciso renovar. E a única maneira é introduzir a diferença na prática dos miúdos. Que é lá que iremos buscar os futuros dirigentes, os futuros árbitros, os futuros treinadores. Porque senão não acontece. Já voltarei a isso. Inspiração. São conhecidas muitas histórias de treinadores que mudaram as vidas das pessoas que treinaram. Eu devo confessar que não gosto muito de falar das minhas coisas e das minhas aventuras. Mas vou falar em 2 casos de jogadores de quem fui treinador e que, digo com toda a tranquilidade, transformei por completo a vida deles. Saiu no jornal de ontem o fim da carreira do Sérgio Ramos. Bola de ontem. Peço desculpa. Está aqui. Eu por cima pus aqui o leão. O Sérgio Ramos acabou a carreira como jogador do Benfica, eu estava a mostrar um dia. Não tinha graça. O Sérgio Ramos, em 1991, era um jogador do Maria Pia, Lisboa. Eu era treinador de Estrelas da Avenida. Equipa da primeira divisão, profissional na altura. E um dia aparece um dirigente do Estrelas e diz: professor, gostava que visse um miúdo do Maria Pia que eu acho, opinião dele, tem muito talento. Eu disse: anda lá o miúdo. Portanto, e lá veio o Sérgio Ramos, que na altura era um miúdo com quase 2 metros de altura, mas que tinha esta largura de ombros. E foi treinar com a equipa séria, cheia de vedetas na altura, era uma das 3 melhores equipas do país na altura. E no final do treino, eu disse: chamem os pais e façam imediatamente um contrato. Apesar de ele ter esta largura. O resto da história é conhecida. O Sérgio Ramos foi o único
jogador de basquetebol português que jogou nas ligas profissionais de Espanha e de Itália, as duas mais poderosas ligas de Portugal. E aquilo que eu com todo o orgulho digo é que se eu tivesse hesitado por um minuto que fosse naquela decisão que tomei, dizer aos dirigentes do Estelão, chamem já os pais, porque ele tinha 16 anos, e façam um contrato com ele, a vida do Sérgio Ramos não era essa de certeza absoluta. Agora, ele tinha esta largura de ombros. Não sei se conhecem o Sérgio Ramos. Hoje em dia é assim, um armário de 2x2. Isso foi fácil. Fazer um tripa-espinhas desta largura, ter uns ombros assim, isso é muito fácil, não custa nada. Desde que haja halteres para levantar, um treinador para dirigir isso, e carne para comer, não custa nada. Criar massa muscular, com algumas exceções, é a coisa mais fácil do mundo. Mas é preciso saber, é isto que eu queria dizer aos seus treinadores que estejam aqui pela sala. Quando virem um jovem com talento, não pensem nele nos termos imediatos. É por isso que eu falei no exemplo do Sérgio Ramos. Nós temos muita tendência para pensar no talento, coitadinho, tem imenso jeito e joga. É preciso pensar como é que aquele jovem vai ter sucesso daqui a 10 anos no basquete de alto rendimento. E no basquete de alto rendimento não se pode ter sucesso com esta largura de ombros. É preciso esta largura de ombros. E o que é preciso fazer para transformar isso? Outro caso, também, vou terminar agora a carreira, António Tavares. Eu era treinador do Barreirense, em 1993. Fui chamado de emergência para o Barreirense, estava quase a descer de divisão, era preciso salvar aquilo, o que é que se podia fazer. O Barreirense é um dos mais históricos clubes portugueses, mas naquela altura, que eu andava tudo na mão de baixo, e lá foi o Zé Curado tentar dar uma mão ao Barreirense. E conseguimos. Evitou-se a descida de divisão. Depois, no verão, eu resolvi chamar todos os miúdos que houvesse no clube, com algum talento, que me viessem mostrar o que é que faziam. Então fiz uma reunião com os treinadores do clube. E dizia, tenho aquele, lá aquele, não sei o quê. E há alguém que me diz assim, professor, eu estava lá um miúdo, que ele tem jeito, mas o gajo é maluco. Eu não disse nada, mas pensei por mim. Os malucos é que são bons. Já explico o que é que eu vou dizer com isto. Também não faz mal, deixa-o lá ser maluco. Ele que venha lá. Então, numa tarde, pavilhão do Barreirense, cheio de jovens destes. Não sabem vocês, tal. E eu a ver, maluco. Lá estava ele. Agarrava na bola, cada bola que saía na mão entrava no cesto. Pim, um atirador. Malucos destes. Então fui-me aproximando. Que eu estava a lançar ao cesto. Cheguei ao pé dele e disse, como é que te chamas? Eu sou o António. Olha, não fales com a bola, lança só. Fala com a bola. Não falo com a bola. Falas. Não falo. O treinador começava a ter alguma razão, que era maluco. Já corrigimos isso. Falas. Não, professor, não falo. O que tu fazes é que fazes muitas festinhas à bola, é isso que eu quero dizer. Até ele chegava-lhe a bola, agarrava, dava-lhe, e depois é que lançava. Eu disse, não faças festinhas. Ela cai na mão e lança. Já percebi. Bom, este maluco era o António Tavares. Logo a seguir, estava na equipa de cenas do Barreirense com 17 anos. E para quem conhece a história do basquetebol sabe quem é o António Tavares. Moral da história, senhores treinadores, não tenham medo dos miúdos que são diferentes. Porque a malta lida muito mal com a diferença. Ele era irrequieto, era contestatário, e o treinador lidava mal com isso, porque depois chamava-lhe maluco. Não está aqui ninguém que vai dizer isto. Maluco era o treinador. Porque o tipo estava perante um fabuloso talento, um jogador de absoluta exceção dele, que ele chamava maluco. Os miúdos são diferentes. Os treinadores têm uma grande tendência a ter chapa única. Tem que ser todos iguais. Todos bem comportadinhos, todos que não incomodem o treinador. Se vocês pensarem assim, estão feitos. Aproveitem as diferenças e saibam lidar com elas. Não fui eu que disse, foi esta senhora. O Fundo Transformador do Desporto reside nos treinadores. Esta senhora foi nomeada pela Rainha da Inglaterra baronesa pelos enormes serviços prestados ao desporto britânico. É uma senhora simpaticíssima. Eu ouvia dizer isto exatamente neste dia. Estive numa conferência em Leeds, onde ela disse esta coisa. É uma senhora aí da minha idade, uma rapariga jovem, com uma capacidade de comunicação excelente, e agora, em Londres... Desporto é ela, desporto.
Olha, nem sei, mas eu dispor da mobilidade dela. Isso não é relevante. Relevante é o que ela pensa sobre estas coisas. E esta senhora, provavelmente, irá ser a coordenadora de um senado dos treinadores à escala planetária. Estão a ver uma coisa que andamos a constituir, treinadores dos diferentes continentes, juntá-los, que é para haver troca de opiniões, e provavelmente tudo aponta que poderá ser ela a coordenadora desse grupo. Agora, chega de... E na prática? A escola dos limbianos tem minibasca? Tem? Hã? A minibasca tem Pombolima, não? O que é que fazem com os miúdos? E em Viana, e em Melgaço, e em Monção, e em Lisboa, e em Algarve. Não é assim. Imaginemos um grupo de miúdos, rapazes e raparigas de 10 anos. O que se está a passar é que os seus treinadores estão a vê-los já como jogadores de basquete e não como cidadãos futuros que podem ter outros desenvolvimentos no basquetebol. E, portanto, aquilo que é preciso fazer é que os miúdos estejam envolvidos nas tarefas organizativas. O que é isto? Nem que seja arrumar as bolas, distribuir os coletes, haver um primeiro capitão de equipa. Eu posso dizer-vos que consegui numa escola onde fui professor, com miúdos de 8 aos 11 anos, no final do ano letivo. Eles organizaram um torneio da escola totalmente dirigido por eles, incluindo a arbitragem. Têm que aprender as regras. E têm que fazer aquilo que é preciso ser feito. Nestas idades. E eu ou estou a ver muito mal o filme, ou os senhores treinadores andam muito preocupados apenas com o lado técnico do jogo. O lado técnico do jogo é trocos. O lado técnico do jogo é a coisa mais fácil de ensinar. O que é difícil é ensinar os valores que lhes estão associados. E se isto não for feito, o nosso barco vai afundar-se cada vez mais. Porque a única maneira de renovar o nosso tecido associativo e buscar pessoas novas é fazer com que os miúdos passem a gostar da modalidade, independentemente de terem mais ou menos jeito para jogar o jogo. Seja basquete, futebol, chinquilho ou lá o caneco que for. Eu peço desculpa, de vez em quando saem umas neiras e, portanto, eu, nesta idade já me permito dizer aquilo que me vier à cabeça e os circunstantes que se amanhem. Até sou assim. Já tenho esse direito, não me preocupar muito com o efeito das minhas palavras. E agora? Habituem-se a este termo, pela Europa fora, este termo, participação à... Nós estamos no desporto apenas para fazer umas coisas ou estamos no alto rendimento. E podemos dizer que desde o início estamos no alto rendimento. Erro crasso. Logo no princípio, durante a prática, a gente sabe lá se vamos chegar ao alto rendimento. Eu gostava de ter o Fernando Pimenta hoje aqui só para lhe fazer uma pergunta. Quando é que ele sentiu que podia ir por aí fora? 16 anos. Aos 16 anos foi. Não foi aos 8, nem aos 9, nem aos 10, de certeza absoluta. E nós andamos a agarrar nos miúdos de 8, 9, miúdos e miúdos de 8, 9 e 10 anos e a pensar que eles vão logo ser atletas olímpicos. E sabem qual é o resultado disso? Mais tarde ou mais cedo, eles vão abandonar a prática do desporto. Que há estudos aí numa outra escola de ensino superior a demonstrar os níveis de abandono de prática desportiva que se estão a verificar. Por má orientação e o peso das atitudes dos treinadores têm uma grande influência nisso. Não contem comigo para defender os meus treinadores. Eu fui treinador durante 31 anos e sei daquilo que falo. Já voltei a este tema com um outro slide um bocadinho mais explícito. A NBA e os fãs. Estamos a falar de basquete, eu peço desculpa por dar exemplos do basquete, ter mudado os outros também. Mas vou referir um estudo que é muito elucidativo sobre isto. Em 1997, a NBA, os dirigentes da NBA estavam preocupados. O que é que haviam de fazer para manter a malta interessada no jogo? A NBA é um negócio gigantesco, à escala planetária, e precisa de alimentar permanentemente os seus simpatizantes. E então, a NBA tem muito dinheiro, não é? Encomendaram um estudo à Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard é uma das mais caras do mundo. E os resultados do estudo são muito interessantes. É assim. Um miúdo que aos 11 anos, tenha uma experiência positiva no jogo. E o que é que devemos entender por experiência positiva? Um treinador pachola, em vez de passar a vida aos gritos com ele, o ajuda, faz uns treinos
cheios de movimento e de prazer, etc. Tem um enquadramento curioso, cuidado, tem um quadro competitivo adequado às suas idades. Estes miúdos que viverem esta experiência aos 11 anos aumentam em 8 vezes. Atenção, eles já vão jogar basquete porque gostam. Em princípio, não é? Ninguém-os obrigar. Aumenta 8 vezes a probabilidade de, aos 25 anos, eles serem fãs da modalidade. O que é ser fã da modalidade? Porque é 25 anos. 25 anos é a altura, mais coisa, menos coisa. Agora é a altura para começar a entrar no desemprego, não é? Mais ou menos a altura, adulto, terminou o seu curso, está a iniciar a sua vida familiar, eventualmente. Não é jogador de extraordinário talento, portanto não vai ser um jogador profissional. É alguém que se vai manter ligado ao jogo por um prazer que obtém nessa ligação. Pode ser treinador do grupo de miúdos, árbitro, ou simplesmente um tifoso da equipa que vai ao pavilhão, compra a t-shirt, o boné, a Coca-Cola e o hot dog, ok, a NBA depois quer que se passe. E então, em consequência disso, a NBA passou a organizar, desde essa altura, em todo o mundo, durante o verão, campos de jogadores para esses miúdos dessas idades. Particularmente nos países mais populosos, claro. Claro, não são, não é? Índia, China, África do Sul, por aí fora. Esta coisa é muito simples. Se fizermos a coisa bem feita com os miúdos de 11 anos, eles ficam. Gramam bué a modalidade, não é? Está aqui uma nota, bué, vocês sabem o que quer dizer. Eu é que não sei, assim, bem, vocês devem saber. Jean Coté. Quem é este senhor? É um investigador canadiano. Viram a Organização Mundial de Treinadores? Lembram-se dos grupos de trabalho a que eu fiz referência e estamos a produzir estes. Este é um dos 3 investigadores que apoia este trabalho. Estes investigadores fazem aquilo que nós achamos que é preciso que seja feito. Investigam aquilo que nós achamos. Não investigam lá aquilo que lhes dá na cabeça. Se quiserem fazer isso é problema deles. Mas aquilo que nós precisamos é que eles investiguem aquilo que ajuda a produzir estes documentos. Este homem fez um estudo muito engraçado sobre as ligas profissionais americanas. Vocês podem não acreditar, mas isto tem a ver com o ponto de Lima. Já vão perceber. E o estudo foi este. Ele nem precisou de sair da secretária. Através da internet, foi consultar os registros de todos os jogadores profissionais da NBA, da NHL, da NFL, as ligas profissionais dos Estados Unidos e do Canadá. E chegou à seguinte conclusão. Os talentos, os maiores talentos das ligas profissionais americanas e canadianas, portanto, da América do Norte, saem de onde? Dos grandes centros, dos centros médios ou dos pequenos centros? Arrisquem a resposta. Eu já disse há bocadinho que chegaria com o Lima. Os grandes talentos das ligas profissionais do Norte da América saem dos pequenos centros. Evidentemente que a noção de pequeno centro nos Estados Unidos não é a mesma coisa que em Portugal, nem pode ser. E porquê é que será? Porque é ali que há muito mais carinho por aquela miudagem e o envolvimento deles. Será por causa disso que nasceu aqui o Fernando Pimenta? Não sei, deixa para o ar. Mas é bom, eu amanhã vou-me embora. Quem fica cá são vocês. Não é? Pensem um bocadinho disto e o que é preciso fazer para acarinhar a miudagem para ela crescer. Eu não acredito que seja em Lisboa que isto vai resolver. Não é, aliás, Lisboa é uma cidade velha, tem poucos miúdos, malta nova. A cidade. O que acontece em Lisboa é à volta de Lisboa, não é propriamente na cidade. Não é? Até nos pequenos centros que temos que investir. E digam isto aos governantes, ponham dinheiro aqui, não ponham ali. Eu falava há bocadinho na participação em alto rendimento. É preciso ter isto muito claro. Os miúdos, os rapazes e as raparigas, quando começam, toda a gente começa por ali, daquele lado. Eu não tenho aqui o apontador, mas toda a gente começa é por aqui. Todos somos principiantes. E os principiantes podem ser crianças, podem ser jovens ou podem ser adultos. Depende das modalidades. Alguns vêm para aqui. E aqui a gente começa a tratar dos talentos, e até chegar aos atletas profissionais. Mas a maioria dos praticantes esportivos nunca passa daqui. Ficam por ali. E nós andamos a confundir isto.
Vou falar genericamente, há exceções, como é evidente. Há sempre gente a fazer as coisas bem feitas. Mas, globalmente, no país, nós estamos a fazer um pouco esta confusão. Não confundir. Eu tenho uma colega na Associação de Treinadores de Ténis de Mesa, que aqui há tempos estava completamente apespinhada, porque me relatava o seguinte. O pessoal da Federação de Ténis de Mesa abriu um centro de alto rendimento, um centro de treino para os miúdos. Os dirigentes que abriram aquilo, o objetivo era que os miúdos passassem por lá e experimentassem o ténis de mesa. E, se gostassem, ficavam. Mas era mesmo, a intenção era que eles pegassem no raquete, dessem com as bolas, a ver se tinham um jeito. Ao fim de algum tempo, lançaram as mãos à cabeça que os miúdos chegavam e iam-se embora. E porquê? Os dois treinadores que lá estavam, os miúdos chegavam, iam experimentar o ténis de mesa, e a primeira coisa que lhes ensinavam era a pega mais complicada que os chineses fazem. Tem que meter o dedo assim, não sei o quê. Os putos ouviam aquilo era tão difícil para eles, para o segundo dia eles já se tinham ido embora. Deixem-nos brincar. Deixem-nos brincar, por amor de Deus. Eu que sou ateu, estou a dizer, por amor de Deus. Estão aqui uns palavrões. Eu vou traduzir isto para uma coisa que toda a gente percebe. Prática deliberada e jogo deliberado. Prática deliberada é treino à séria, no duro. Aquilo que o Fernando Pimenta faz. Horas e horas, pum, agarrada à canoa e como é que se chama? À pagaia, não é? Isso é prática deliberada. Isso é fundamental. Sem isso não se ganha a medalha olímpica. O jogo deliberado, deixa cá ver. Futebol. Toda a gente percebe a diferença entre jogar à bola e jogar futebol. Pô, jogar à bola eu também jogo. O futebol está quieto, não é? Toda a gente percebe. Vou ver com as vossas caras. Jogar à bola é uma coisa. Isso é uma coisa que todos podemos fazer, com mais jeito ou menos jeito. Jogar futebol é outra conversa. E, portanto, se perceberem, a curva amarela e a curva encarnada, os miúdos têm é que, antes de mais nada, jogar à brava à bola. Horas a fim, anos, e bem, depois aqui por volta dos 13, 14 anos, há de haver aqui um ponto em que aqueles que quiserem, depois fazem a prática deliberada, que era ir para o alto rendimento. Let the kids play. Have fun. Deixem-nos brincar. E há de haver um ponto. Eles gostam tanto do jogo que estão disponíveis para se sacrificarem para passarem horas agarrados à pagaia. Porque se nós não fizermos isso, eles dizem assim, mas porquê? Estão a impingir aqui uma coisa que eu nem gosto assim tanto. Agora, no basquete, em certas idades, na ginástica são outras, na canoagem. Mas a regra geral tem que ser esta. Deixem-nos jogar. E mais, eles quando decidirem depois ir até o alto rendimento, eles querem continuar a ter o prazer do jogo. Entrevistas com grandes atletas da NBA, o Michael Jordan, por exemplo, já deixou de jogar há uma data de anos, mas todos nos lembramos dele. Um dia perguntaram-lhe o que é que o mantém ligado ao jogo. Milionário, já ganhou não sei quantos campeonatos. Ele disse, o prazer de jogar. Porque se eu perder o prazer de jogar, vou-me embora. Na quarta-feira, hoje é sexta, quarta-feira, no jantar de despedida da Missão Olímpica, estava lá o João Campos. O João Campos era um antigo grande atleta do atletismo, 800 e 1500 metros, que foi meu aluno da Faculdade de Publicidade Humana. Tivemos um bocado à conversa, porque ele agora é guia. Portanto, há uma miúda que vai correr os 1500 metros, ele é o guia dela, uma miúda visual, portanto precisa de alguém que guia a corrida. O João Campos disse-me, professor, quando acabei de correr, durante 3 anos eu não quis nem ouvir falar de correr. Por sorte, alguém me falou nesta hipótese de ser guia, porque eu nunca mais queria saber da corrida. Ou seja, ele tinha perdido o prazer de correr àquele nível. Claro que se mantinha, que era a vida dele, ganhava dinheiro, essas coisas todas. Mas ele tinha perdido completamente o prazer de correr. O treino é de tal maneira exigente que tem que ter pessoas que gostem verdadeiramente daquilo, que se não tiverem, não aguentam a pedalar, não há volta a dar. Portanto, não confundam, por favor, prática deliberada. Prática deliberada é o treino à séria, com sacrifícios.
O Sérgio Ramos levantava várias séries de 90 quilos. Isto está a prazer a alguém? Levantar séries de 90 quilos. É preciso estar muito motivado para aguentar a dor que aquilo provoca. Agora, estas coisas só são possíveis se nós tivermos treinadores com as seguintes 5 competências que estão na lei atual que rege a formação dos treinadores em Portugal. Capacidade de interagir com o meio envolvente, com os atletas. Interagir é ter capacidade de juntar as pessoas, de ter bom relacionamento com elas, com o meio em que se envolve. Pode ser Ponte Lima ou pode ser Nova Iorque. Agora depende do sítio onde estamos a trabalhar, o nível em que estamos. Mas isto é uma competência que tem que existir. Não pode ser o treinador que está lá metido na sua e que pensa que tem lá a verdade e que aquilo se aplica sem mais ninguém. Não pode ser o treinador do maluco. Lembram-se do maluco há bocado, a história do maluco. Aquele treinador não tinha competência de interagir. Ele não percebia o que é que se passava à volta dele, por isso simplesmente. Ele não percebia que aquele miúdo era diferente, por isso simplesmente. Era um gênio do basquetebol e ele chamava-lhe maluco. Desenvolver pensamento crítico. Eu, para desenvolver pensamento crítico, tenho que ter pensamento crítico. Se eu não tiver pensamento crítico, como é que desenvolvo pensamento crítico? Isto é melhor do que aquilo, é melhor que aquilo. Por onde é que devo ir? Qual é o melhor caminho? O que é que eu devo sugerir? E aceitar que os nossos atletas que treinamos podem pensar de maneira diferente de nós. Que é uma dificuldade que os treinadores, particularmente os mais jovens, têm muito. Os miúdos têm direito a ter opinião, têm opinião e têm uma opinião diferente. E daí? Eu tenho que saber lidar com isso. Capacidade de liderança. É claro que sim. Mas devo dizer a minha opinião pessoal. Eu olho à minha volta, há milhares de empresas a fazer cursos de liderança. Nunca viram aí os jornais, ofertas, aparecem-nos no computador, curso de leadership. Querem saber o que é que eu penso? Nós precisamos de bons aprendizes. Porque só bons aprendizes é que podem ser bons líderes. E nós andamos a tentar construir líderes a partir, sei lá, de quê? Nós precisamos de gente que seja capaz de aprender para poder depois liderar. Isto tem a ver com a organização prática do treino. Muitos treinadores são prescritores de tarefas. Eu tenho horror à palavra prescritor de exercício, prescritor de tarefas. Organizo muito bem uma tarefa, põe-a a funcionar e depois fico à espera que aquilo funcione. Isto não é uma maneira de organizar o treino. O treino tem que ser resolver problemas. O que significa que um exercício tem que ter pelo menos 2 soluções. Porque senão é uma repetição acrítica. Isto é uma questão central da pedagogia dos treinos, dessas coisas. O José Aldeia, quem passou pelas faculdades, ouviu falar um bocado disto, mas precisamos de aprofundar isto muito. Não é? E, finalmente, os treinadores têm que ter valores, têm que os dominar e têm que ser capazes de os transmitir. Voltando aos miúdos do mini-basket. Aquelas criancinhas têm que se habituar a chegar a horas. A pontualidade não é um valor importante para toda a gente. E têm que se habituar a... É 2 vezes por semana? Vamos lá, 2 vezes por semana. Sentido de responsabilidade. É aí que começa. Chegar a horas. Eu tenho um verdadeiro horror ao que se passa entre nós. Eu tenho a doença do relógio. Tenho que chegar a horas, não há volta a dar. Então onde é que a gente começa a treinar isso? Com eles, com os fedelhos. O pequenino se torce um pepino. Não conheço outra maneira. Olha que o Olivo Coelho podia ver outra imagem acerca disso. Está bem. Começou a parte. Não pode ser. Se um pequenino me lembro, chega atrasado a todo o sítio, sou desculpado, como é que vou ser um adulto pontual? Quanto é que nos custa os atrasos em termos económicos? Quanto é que nos custa o atraso na nossa economia? Todos estão a sentir isso, não é? Não sei se há aqui algum milionário na sala. Estamos todos a sentir, não é? O processo de treino tem que estar centrado
do atleta. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todo o processo de tomada de decisão tem que estar centrado naquilo que diz respeito ao atleta. E eu estou farto de ouvir falar dos problemas das organizações. Eu sou membro do Conselho Nacional do Desporto em representação dos treinadores. Aqui há tempos, numa reunião, veio murro em cima da mesa, garanto, e disse assim: estou farto. Porque aos anos que sou membro do Conselho Nacional do Desporto, mais de 95% do tempo gasto aqui nas nossas reuniões foi destinado a discutir os problemas das organizações. Para aí 2% do tempo foi destinado a discutir os problemas dos atletas. E tem que ser ao contrário. Não pode ser de outra maneira. E, portanto, o treinador é o líder daquele processo e a organização apoia. A direção do clube, a direção da associação, o que for. Agora, ali no meio, o que é que se passa com os jogadores de basquete, com os remadores, com quem for. Eu não estou a dizer nenhuma exorbitância, porque o Comitê Olímpico Internacional ainda é mais exigente do que eu. Se não vejam. Podem ir ao site do Comitê Olímpico Internacional. Está em inglês lá, eu traduzi para o português. Este mesmo slide. O próprio Comitê, para Entourage Commission, para a lição de envolvimento, que é uma coisa que existe no Comitê Olímpico Internacional, o presidente é o Sergej Bubka, o homem, o recordista do salto com vara durante tantos anos, é agora o coordenador desta Entourage Commission. O que eles dizem é: tudo tem que estar subordinado para que a relação treinador-atleta, que é esta relação que produz os altos resultados, tudo isto que existe aqui à volta não incomode e esteja ao serviço dos bons resultados que esta gente precisa obter. E agora estão a ver, desde as organizações, aos patrocinadores, aos jornais, rádio, aos sindicatos, aos centros de alto rendimento, a família, aos amigos, não? Basta lerem à volta a quantidade de gente, e o Comitê Olímpico Internacional está muito preocupado. Não